Olá, vamos dar o seu quarto para eles. Minha mãe disse casualmente durante o café da manhã. Eu sorri e falei, legal, vou começar a arrumar minhas coisas hoje à noite. No dia seguinte, assinei um contrato de aluguel sem eles. E ela disse aquilo como se não fosse nada, sem drama, sem desculpas, como se estivesse comentando sobre o clima. Vamos dar o seu quarto para eles. Minha mãe disse enquanto cortava seu pão com todo o cuidado do mundo, como se ela não tivesse acabado de me empurrar de um penhasco sem nenhum aviso. Eu tinha 23 anos, ainda morava em casa, trabalhava em tempo integral em um depósito enquanto tentava juntar dinheiro suficiente para me mudar sem me prejudicar financeiramente. Cada salário era um ato de equilíbrio, um pouco para economias, um pouco para contas, um pouco para ajudar com as compras e o aquecedor de água que eu paguei no outono passado, do qual ninguém parecia se lembrar. Era o meu dinheiro, eu não estava parado, só estava aguardando o momento certo, pacientemente, como alguém que vive em um espaço emprestado. Legal, eu disse, e até sorri o suficiente para mostrar que não estava abalado. Vou começar a arrumar minhas coisas hoje à noite, e foi nesse momento exato que eu decidi que estava pronto. Não era só sobre o quarto, nunca é, não é? O quarto foi a última pedra que fez a represa estourar. A coisa que finalmente desfez a ilusão que eu estava mantendo desde o ensino médio. Eu nunca estive realmente em casa naquela casa. Eu era conveniente, como um eletrodoméstico que funciona silenciosamente em segundo plano até deixar de ser útil ou ocupar espaço demais. Fui trabalhar normalmente naquela manhã, mas algo dentro de mim já havia mudado. Eu não voltaria, não para sempre, não contei a ninguém, apenas passei meu horário de almoço rolando listas de imóveis. Encontrei um apartamento simples de um quarto a 10 minutos do trabalho e paguei o depósito ali mesmo, 6 meses de aluguel adiantado. Eu estava economizando para outra coisa, talvez um carro, talvez um futuro que não parecesse um exílio, mas isso era melhor. Eu ainda voltei para casa naquela noite, ainda sorri quando minha mãe pediu para eu levar o lixo para fora, ainda consertei o Wi-Fi quando caiu durante o jantar porque minha irmã precisava para uma sessão de tutoria online, mas, na minha mente, eu já tinha partido. E naquela noite eu comecei a planejar o lento desfazer de tudo o que eu fazia por eles. Comecei pelo gramado. Todos os sábados de manhã durante o último ano e meio, eu cortava a grama, aparava as bordas, limpava os recortes. Eu até mesmo cuidei das manchas irregulares na primavera. Eu nunca falei nada sobre isso. Eu simplesmente fazia um trabalho silencioso e invisível. Meu pai costumava fazer isso anos atrás. Mas quando eu tinha idade suficiente para empurrar o cortador de grama, silenciosamente isso se tornou minha responsabilidade. Ninguém me agradeceu, ninguém percebeu. Naquele fim de semana, eu deixei crescer. A grama já estava alta por causa da chuva da semana anterior, mas eu não toquei nela. Passei direto pelo galpão onde o cortador de grama estava guardado e fui tomar café, como se fosse qualquer outro dia. Quando voltei, meu pai estava parado no jardim da frente, braços cruzados, olhando para a selva verde como se ela o tivesse insultado pessoalmente. Você esqueceu de cortar a grama? Ele perguntou, já irritado. Dei de ombros. Não, só não estava com vontade. Ele piscou como se não tivesse entendido a frase. Bem, você vai fazer isso mais tarde? Acho que não, eu disse, passando por ele. Tô ocupado. Foi a menor das rebeliões, mas o impacto veio rápido. No domingo à noite, o Wi-Fi caiu de novo. Minha irmã começou a gritar do quarto porque a aula de tutoria pelo Zoom tinha caído no meio da chamada. Normalmente, eu reiniciava o roteador, trocava o cabo coaxial defeituoso atrás da TV e religava a rede. Eu já tinha memorizado o processo por causa das dezenas de vezes que ele falhou no último ano. Em vez disso, fiquei na cozinha colocando Tilly em um pote de Tupperware e fingindo que não ouvia os gritos dela. Mãe, ela gritou frenética. O Wi-Fi caiu de novo. Eu não sei consertar essas coisas. Minha mãe respondeu lá de longe, impaciente. Onde ele está? Eu deixei eles se debaterem por meia hora antes de sair casualmente pela porta com minha comida preparada. Ninguém disse uma palavra naquela semana. Parei de buscar minha irmã na escola, sem avisar ninguém. Eu fazia isso quase todas as terças e quintas-feiras havia meses, porque a agenda da minha mãe não batia e meu pai se recusava a sair mais cedo do trabalho. Eu ajustava meu próprio horário para fazer isso funcionar, silenciosamente, como todo o resto. A quinta-feira chegou e passou. Minha irmã ficou sentada na secretaria da escola por 2 horas até que alguém pudesse buscá-la.
Eu voltei para casa e a tensão era tão densa que dava para cortar com uma faca. Você esqueceu sua irmã hoje, minha mãe disse categoricamente. Não, eu respondi, largando minhas chaves. Eu não esqueci. Ela me olhou surpresa enquanto eu passava direto por ela e entrava no meu quarto. Acho que foi nesse momento que tudo realmente começou. Eles começaram a entender o quanto eu fazia, mas aquilo era só o começo. No terceiro dia, a pia da cozinha estava vazando de novo, um gotejamento lento e rítmico que tinha voltado como um fantasma, depois de eu ter consertado no ano passado com uma junta de reposição que eu mesmo comprei. Eu até dirigi pela cidade até uma loja de ferragens especializada para comprar o tamanho certo, mas não mencionei isso na época. Só consertei e segui com a minha vida. Agora estava de volta, e também a poça familiar sob o armário. Meu pai estava agachado ali, com um rolo de papel toalha na mão, resmungando para si mesmo, usando uma lanterna como se investigasse uma cena de crime. Passei por ele tomando meu café. Você sabe como consertar isso, né? Ele perguntou. Sei, eu disse, parando na porta. Ele olhou para cima, esperando. Eu continuei andando. Naquela noite, depois do jantar, eu não lavei a louça, não enxaguei pratos, não limpei os balcões, apenas me levantei, me espreguicei e fui para o meu quarto enquanto o resto deles tilintava garfos e fingia que não sentia atenção. Era uma coisa viva agora, pulsando pelas paredes. Na sexta-feira, recebi uma mensagem da minha mãe enquanto eu estava no trabalho. Você pode pagar a conta de luz deste mês? Nós esquecemos que vence hoje e o cheque do seu pai ainda não chegou. Olhei para a mensagem por um momento. No ano passado, eu paguei contas como essa mais vezes do que não. Silenciosamente, automaticamente. Salvei eles de taxas de atraso mais vezes do que eu poderia contar. Eu até configurei lembretes no meu próprio telefone para que os serviços não fossem cortados. Não dessa vez. Respondi, desculpa, agora eu tenho aluguel para pagar. Ela não respondeu. No dia seguinte, a luz da varanda estava apagada quando cheguei em casa. A casa estava mais escura do que o normal, silenciosa. Minha irmã estava na mesa, frustrada, folheando o dever de matemática, rabiscando com a ponta errada do lápis. Você não comprou o papel da impressora? Ela perguntou, sem olhar para cima. Eu sempre comprava, eu sempre lembrava. Não, eu disse, largando minha mochila perto da porta. Achei que outra pessoa poderia dessa vez. Ela jogou o lápis no chão e saiu pisando duro. Minha mãe apenas observou do corredor, olhos semicerrados, como se estivesse tentando me entender, como se eu fosse um quebra-cabeça que alguém tivesse misturado todas as peças. Eu sorri para ela, não de forma presunçosa, apenas calmo. As coisas estavam desmoronando, não porque eu estava fazendo algo cruel ou dramático. Tudo o que fiz foi dar um passo para trás. Essa era a parte assustadora para eles. Eles finalmente estavam vendo os fios que eu estava segurando juntos. O sábado de manhã chegou sem café. Eu ouvi o barulho das portas do armário, o palavrão abafado da minha mãe quando percebeu que eles estavam sem pó de café. Eu tinha sido o único a manter aquele estoque também. Grandes sacos da loja perto do meu trabalho, eu sempre pegava no caminho para casa. Nunca era mencionado, apenas substituído. Agora, eles estavam olhando para uma lata vazia e uma cafeteira silenciosa como se fosse algum tipo de traição. Eu estava sentado na sala de estar, comendo cereal, completamente vestido, chaves na mão. Não disse uma palavra. Minha mãe olhou para mim por cima da borda de sua caneca, que ela tinha enchido de água quente e nada mais. Você vai sair? Ela perguntou em um tom neutro, mas investigativo. Sim, eu disse, terminando a última mordida. Vou encontrar o senhorio, pegar algumas coisas. Ela enrijeceu um pouco. Senhorio? Eu apenas assenti e me levantei, saindo pela porta antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Voltei 2 horas depois, com algumas caixas mais pesadas e um pouco mais de determinação. Naquela tarde, comecei a esvaziar meu quarto, não tudo de uma vez, nem de forma barulhenta ou teatral, apenas de maneira lenta e metódica, caixa por caixa. Eu carreguei cada uma para o meu carro, coloquei no banco de trás ou no porta-malas e voltei para pegar mais. Eu podia sentir os olhos deles em mim o tempo todo. Ninguém perguntou para onde eu estava indo. Ninguém se ofereceu para ajudar. Quando o jantar chegou, eu estava na metade do processo. Meu pai tentou agir normalmente, mudando de canal como se nada estivesse acontecendo. Minha irmã ficou grudada no telefone.
minha mãe tentou traçar uma linha na areia. Então, conversamos e achamos que talvez fosse melhor esperar um pouco para dar seu quarto para Clary. Eu parei no meio da mordida para cobrir meu prato. Por quê? Ela olhou para o meu pai, que fingiu não notar. Bem, com tudo acontecendo, talvez não seja o momento certo. Eu mastiguei e engoli. Nunca é o momento perfeito. Todos ficaram em silêncio. Eu já assinei um contrato de locação. Eu disse, vou me mudar na terça. Minha irmã piscou. Espera, você tá falando sério? Eu olhei diretamente para ela. Clary, você empacotou minhas coisas em caixas de armazenamento quando eu não estava em casa. Eu as encontrei enfiadas debaixo da escada. Então, sim, eu tô falando sério. Ela ficou quieta. A voz da minha mãe agora era suave. Você devia ter dito alguma coisa. Eu disse, vocês só não ouviram porque eu sorri quando disse isso. Então, continuei comendo calmamente enquanto os três ficaram sentados em silêncio, como se os papéis tivessem se invertido da noite para o dia e eles não tivessem certeza de como ou quando finalmente perceberam que eu não estava blefando e que eu não voltaria. Na segunda noite, eu era um fantasma na minha própria casa. Caixas estavam empilhadas perto da porta da frente, etiquetadas ordenadamente com marcador preto, utensílios de cozinha, roupas, ferramentas, diversos, tecnologia. Tudo que eu já tinha reivindicado como meu estava no porta-malas do meu carro ou no meu novo apartamento. Vazio, mas cheio de promessas, a apenas 20 minutos de distância. Mas eu não me apressei, nenhuma fuga tarde da noite, nenhuma batida de porta. Eu queria que eles vissem o quão silenciosa a casa ficava quando eu não estava operando por trás das cortinas. O lixo não tinha sido levado para fora, ninguém se lembrou de trazer a correspondência. O banheiro no corredor de cima continuava funcionando a cada poucas horas com aquele gorgolejo irritante, algo que eu já tinha consertado 3 vezes, mas não desta vez. Eu passei por tudo isso com um pedaço. Um aperto estranho no peito. Em algum momento, meu pai me encurralou na cozinha. Você realmente acha que está fazendo a coisa certa aqui? Ele perguntou, braços cruzados, fingindo se importar mais do que realmente se importava. Eu abri a geladeira. Metade das coisas lá dentro, eu tinha comprado na semana passada. Um pacote com 6 iogurtes que ninguém tocou além de mim. Metade de uma jarra de suco de laranja que sempre desaparecia antes que eu pudesse terminar. Peguei uma água e me virei para ele. Sim, eu disse pela primeira vez em muito tempo. Ele franziu a testa. Você acha que é fácil lá fora? Aluguel, contas, tudo isso? Eu o encarei por mais um tempo e então sorri. Eu tenho pago suas contas há 1 ano. Acho que vou me virar muito bem. Ele não respondeu, apenas me olhou como se estivesse esperando por uma piada que nunca veio, e então ele saiu da cozinha. No andar de cima, a porta do quarto da minha irmã estava aberta. Eu dei uma olhada no meu antigo quarto, agora dela. Ela já tinha começado a decorá-lo com luzes de corda e almofadas em tons pastéis, mas as prateleiras que eu construí na parede ainda estavam lá. O remendo de gesso que eu consertei quando ela chutou a parede durante um acesso de raiva ainda estava firme. Ela me pegou olhando. Você poderia ter dito não, ela murmurou, sem nem fazer contato visual. Eu assenti. E você poderia ter perguntado? Continuei andando. Já não era mais raiva. O que restava era algo mais afiado, mais limpo, clareza. Na terça-feira de manhã, eu tinha ido embora. Coloquei a última caixa no banco de trás e dei uma última olhada na casa. Não com sentimento, não com tristeza, apenas observando. As luzes da varanda ainda quebradas, as lixeiras de reciclagem transbordando, o Wi-Fi caído de novo, tudo parecia poético. Antes de sair, entrei na cozinha e colei uma única folha de papel na geladeira, tinta preta, fatos diretos, sem emoção. Dizia: coisas que eu cuidei e que vocês provavelmente não perceberam. Cortei a grama toda semana. Levei o lixo para fora e reciclei. Paguei 5 contas de serviços públicos quando estavam vencidas. Consertei o roteador Wi-Fi mais de 10 vezes. Fiz compras de supermercado que somaram quase R$6,000 em 9 meses. Busquei a Clary na escola 32 vezes. Troquei as lâmpadas da varanda 3 vezes. Limpei depois do jantar na maioria das noites. Paguei discretamente R$1,000 pelo conserto do carro do meu pai. Mantive esta casa funcionando enquanto era tratado como um convidado. No final, uma última frase. Boa sorte lidando com tudo agora.
Eu vou viver como um convidado em minha própria casa. E então, tranquei a porta atrás de mim pela última vez. Não ouvi nada deles no primeiro dia, mas, no segundo, as ligações começaram. Primeiro foi minha mãe, chamada perdida. Depois, uma mensagem: Ei, a internet caiu. Você lembra do login do roteador? Então, meu pai, tentando mascarar sua irritação com praticidade. Onde você colocou a chave do cortador de grama? Eu não respondi a nenhum deles. Na sexta-feira, as mensagens se transformaram em pequenas tempestades de culpa e confusão. Clary me mandou uma mensagem com apenas uma palavra: sério? Acho que eles pensaram que eu cederia, que eu voltaria para ajudar quando as coisas ficassem. Talvez eles pensassem que, se mudar fosse algo simbólico, como se eu estivesse apenas fazendo uma observação e não uma mudança permanente. Eles estavam errados. Enquanto isso, meu apartamento estava começando a parecer meu. Eu coloquei prateleiras, escolhi pratos, toquei música tão alta quanto eu queria. O silêncio que eu costumava desejar finalmente era real, não frio, não forçado, apenas quieto, como se o mundo finalmente tivesse parado de esperar coisas de mim. Na semana seguinte, minha mãe ligou de novo. Dessa vez, eu atendi. Sua voz estava tensa, quebradiça nas bordas. Você não precisava ter ido embora daquele jeito. Eu não discuti, apenas esperei. Nós não percebemos o quanto você estava fazendo. Ela continuou. O lixo, as contas, eu não sabia que era tanto. Sim, eu disse simplesmente, eu sei. O silêncio ficou lá por um segundo a mais. A Clara está tendo dificuldades para voltar da escola. Nós dois trabalhamos e ela não está acostumada a pegar o ônibus. Eu não disse nada. Nós não achamos que iria desmoronar tão rápido. Isso é porque vocês nunca viram o que eu estava segurando, eu disse. Outra longa pausa. Então, bem, ela disse, tentando se recompor. Espero que você esteja feliz aí fora. Eu sorri, mesmo que ela não pudesse ver. Eu estou, e eu era. Os dias que se seguiram pareceram estranhos, como se eu estivesse observando minha antiga vida através de uma janela que eu não conseguia abrir. Clary parou de mandar mensagens depois que eu ignorei sua última. Meu pai não se incomodou em ligar de novo, provavelmente orgulhoso demais. Minha mãe ainda mandou algumas mensagens esquisitas de vez em quando, sempre envoltas em algo passivo. Espero que você esteja bem. As coisas estão um pouco caóticas aqui. Não estou dizendo que sentimos sua falta, mas é diferente. Eu nunca respondi, mas continuei ouvindo coisas por meio de amigos em comum, por meio de vizinhos. O gramado tinha crescido selvagem. Clary perdeu mais algumas coletas e foi forçada a ir para casa a pé uma vez. Na chuva, a água foi cortada por meio-dia antes que eles se lembrassem de pagar. As luzes da varanda da frente ainda piscavam, como se estivessem enviando um SOS. Eles estavam se afogando nas pequenas coisas. As coisas que eles achavam que simplesmente aconteciam. As coisas que eu costumava fazer no piloto automático. E a parte engraçada é que eu não estava me gabando, nem estava mais com raiva, apenas tinha terminado. Eu me acomodei no meu novo ritmo, comecei a cozinhar pequenas refeições para mim, nada extravagante, mas elas tinham um gosto melhor do que qualquer coisa que eu já comi naquela casa, não porque a comida fosse melhor, mas porque era minha. Comecei a dormir melhor também, sem o piso rangendo do lado de fora do meu quarto às 2 da manhã. Sem batidas repentinas na minha porta perguntando se eu podia correr até a loja. Sem o zumbido constante da obrigação no fundo da minha mente. Apenas silêncio. Silêncio honesto. Uma noite, uma semana e meia depois que eu saí, cheguei tarde do trabalho e encontrei um pequeno envelope escondido debaixo da porta do meu apartamento. Sem remetente. Apenas meu nome na frente e a caligrafia da minha mãe. Dentro, havia um pedaço de papel de caderno dobrado. No topo, estava escrito, nós não percebemos. Abaixo, uma lista não tão organizada quanto a minha, sem marcadores. Apenas pensamentos dispersos, o lixo, as caronas da Clary, o Wi-Fi, as compras, o jeito que a pia não para de pingar, o problema com a luz da varanda. E no final, uma frase, nós não te tratamos como um filho, me desculpe. Foi isso, nenhum apelo para voltar. Nenhuma promessa de fazer melhor, apenas um reconhecimento. Pela primeira vez desde que fui embora, senti algo mudar, não em relação a eles, mas dentro de mim. Não foi um encerramento, mas talvez fosse o suficiente. Não respondi à carta, não porque eu não sentisse nada, acredite,
Eu senti. Fiquei olhando para ela no balcão da cozinha por horas. Li de novo na manhã seguinte. Dobre e desdobre. Pensei no que aquilo significava. Mas uma carta não pode desfazer anos de invisibilidade. Uma lista rabiscada à tinta não apaga todas as vezes em que eu só fui notado quando algo quebrava ou precisava ser pago. Eles começaram a enxergar a lacuna que eu deixei para trás. Isso era claro, mas agora, não era meu trabalho preenchê-la. Na segunda semana, fiquei sabendo que Clary finalmente pegou o ônibus sozinha, embora tenha perdido 2 vezes e precisado esperar na chuva de novo. Minha mãe começou a pagar por um serviço de jardinagem. Meu pai aparentemente tentou reiniciar o Wi-Fi e acabou desconectando o modem inteiro por um dia inteiro, derrubando o alarme da casa e a Smart TV no processo. Eles estavam aprendendo, lentamente e desajeitadamente, da mesma forma que se aprende a andar de novo depois de esquecer como usar as pernas. E eu estava prosperando na ausência das necessidades deles. Comecei a fazer coisas que nunca tinha me permitido antes. Comprei uma estante de livros, não porque eu precisava de uma, mas porque eu queria. Comecei a comer fora toda sexta-feira como se fosse um ritual. Até me inscrevi em uma aula de marcenaria de fim de semana, algo que eu vinha adiando há anos porque alguém sempre precisava de um favor, uma carona, um pagamento. O peso havia sumido, eu nem tinha percebido o quão pesado ele era, até que não era mais meu. Uma noite, enquanto eu limpava meu e-mail, vi um lembrete de calendário que eu tinha definido meses atrás. O registro do carro do meu pai, verificar se está vencido novamente. Olhei para aquele lembrete por um longo momento e cliquei em excluir. Naquela noite, sentei-me na minha pequena varanda, com as pernas apoiadas em uma cadeira de plástico, e apenas respirei. Pela primeira vez, eu não estava esperando por um desastre iminente. Eu não estava ouvindo alguém chamar meu nome. Eu não estava me preparando para outro pedido disfarçado de favor. O silêncio não era mais assombrador, era lar. Eu não voltei desde então, nem para visitar, nem para aniversários. Eles pararam de ligar, talvez estejam envergonhados, talvez estejam apenas cansados, ou talvez, finalmente entendam que eu não era um hóspede naquela casa. Eu era a fundação, e quando uma fundação vai embora, tudo muda. A lista que deixei colada na geladeira provavelmente ainda está lá, ou talvez eles a tenham retirado, do jeito que você remove algo que faz você se sentir culpado demais para olhar. De qualquer forma, ela cumpriu seu propósito. Adeus,